nosso assunto tem a ver com uma notícia que surgiu essa semana de que a Johnson Johnson vai deixar de fabricar o talco para bebê que muita gente usa e que tem amianto. Isso depois de muitas denúncias. Mas não é só o talco para bebê que tem essa substância que pode ser cancerígena. Mesmo proibido, o amianto está circulando livremente aí pelo país. E sobre esse assunto a gente vai conversar com a doutora Juliana Costa, que é integrante aí do escritório Leonardo Amarante, Advogados Associados, e ela é especialista em casos de amianto. Doutora Juliana, bom dia. Bom dia. Muito grata por sua participação aqui. Doutora, esses casos do amianto têm mais a ver com que situação aqui no Brasil, né? Porque lá nos Estados Unidos a gente percebeu que a Johnson Johnson ficou mais atenta com o talco infantil. Mas aqui no Brasil é uma substância que era usada desde a fabricação de telhas a outros tipos de produtos, né? Exatamente. O amianto ele foi utilizado em larga escala no Brasil, mais na indústria de construção civil. É muito comum ainda hoje vermos amianto em caixas d'água e telhas. E que tipo de prejuízos à saúde da população ele pode causar? Por exemplo, a gente tem aqui dois grandes conjuntos habitacionais no Ceará, o conjunto José Walter e o outro conjunto Ceará, em que todas as casas foram construídas com essas telhas de amianto. Que risco essas pessoas sofreram durante todo esse tempo? O amianto é um mineral extremamente danoso à saúde das pessoas e causa diversas doenças, podendo citar entre elas placas pleurais, asbestose e as mais graves são mesotelioma e câncer de pulmão. A doença normalmente ela é ocasionada quando a pessoa respira a fibra do amianto e aquela fibra ela fica presa no organismo, né, normalmente na área respiratória, causando essas doenças que são incuráveis e progressivas. Quais são os casos que a senhora está acompanhando nesse momento? Nós temos vários casos aqui no Rio de Janeiro, temos casos também em Minas Gerais. Minas Gerais, então, é um estado que vem passando por uma situação bem dramática. Nós descobrimos recentemente vários casos de câncer de pulmão e de mesotelioma em decorrência dessa exploração maciça do amianto na indústria de construção civil. Em regra, são trabalhadores, né, que trabalham nessa cadeia de produção, são empregados de empresas que manipulam esse tipo de produto e, normalmente, as condições de trabalho são as mais precárias possíveis, sem utilização de qualquer tipo de proteção, seja de máscara, né, com poeira espalhada por todos os campos. Inclusive, normalmente essas empresas que utilizam amianto, elas, né, vêm sendo alvo de fiscalização pelo Ministério Público do Trabalho, mas, infelizmente, como ainda é muito grande a utilização aqui no Brasil, essa fiscalização fica um pouco prejudicada, ainda é um pouquinho difícil de conseguir conter essa fiscalização e essa utilização em larga escala. Agora, doutora Juliana, para as pessoas que se sentirem prejudicadas, né, lesadas por conta disso, a Carla Soraya começou a entrevista falando sobre essa questão do talco, né, muito popular, inclusive, há décadas, né, há muitos anos, muitas pessoas, muitos bebês, né, cresceram, pessoas hoje adultas, usando esse produto. Essas pessoas têm algum direito garantido juridicamente? A primeira orientação que eu daria a essas pessoas é procurar um médico, principalmente na área de pneumologia, ou mesmo um oncologista, e realizar exames como tomografia para verificar se tem alguma doença relacionada ao amianto. Infelizmente, essas doenças elas não são curáveis, trata-se apenas de sintomas. Mas quanto mais cedo houver um diagnóstico, mais rápido é a possibilidade de você dar um tratamento, né, para essa pessoa. Com relação aos direitos especificamente, é possível sim ingressar com ação judicial, desde que seja identificada a origem, né, de onde veio esse amianto
em regra, com relação aos trabalhadores, é mais fácil, porque a gente consegue identificar de onde veio esse amianto, que veio da indústria, né, de onde esse trabalhador trabalhou, mas com relação a essa questão de exposição ambiental, que é na casa das pessoas, né, fica um pouquinho mais difícil, mas também é possível que a pessoa pleiteie uma reparação por danos morais e materiais, né? Os danos morais, em decorrência dessa doença, né, desse sofrimento que a pessoa acaba suportando por ter desenvolvido uma doença tão difícil, sem cura e progressiva, e os danos materiais pode ser entendido como eventual tratamento médico que a pessoa precise, necessite, e também, no caso de trabalhadores, essa perda da capacidade laborativa. Uhum. Doutora, uma curiosidade aqui, para se ter uma ideia de como o amianto é considerado tóxico, né, nos Estados Unidos, eu costumo assistir muito programa de decoração, e num desses programas, quando aparece alguma casa que tenha componentes com amianto, então eles chamam uma equipe especializada, essa equipe vem toda paramentada com aquela roupa amarela, como se fosse uma coisa nuclear, para poder retirar aquele produto de dentro da casa e não contaminar ninguém. E aqui a gente tem, inclusive, uma Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto, né, da qual o seu escritório é também parceiro, mas tem muita gente que, por exemplo, no trajeto do transporte desse produto, que eu acho que já deveria ser abandonado pela indústria, né, já que ele é tão perigoso assim, as cargas dos caminhões ficam espalhadas pela estrada. Então, são milhares de pessoas que são contaminadas e não têm ideia de que isso está acontecendo. Exatamente. Esses programas americanos, né, eu já assisti também, muitos acompanho, também gosto muito de assistir. Parece aquela expectativa e realidade, né? A gente vê as pessoas todas paramentadas com aquela roupa de astronauta. Sim. E aqui a realidade brasileira é bem diferente. E aqui as pessoas não né? usam nem luva. Não usam nem luva, não usam máscara, não usam nada. Eu já vi, inclusive, até alguns vídeos, né, que mostram pessoas cortando o amianto, né, espalhando aquela poeira em todo o local, e essa, na realidade, inclusive, em muitas fábricas no Brasil. De fato, assim, o amianto é um material extremamente barato, e é por isso que as empresas ainda insistem em utilizar esse amianto de forma em grande escala no Brasil. E essa associação, né? Quem, por exemplo, aqui em Fortaleza se descobrir doente, afetado por algum problema causado pelo amianto, pela contaminação através do amianto, essa associação, ela tem, digamos assim, ramificações pelo país, ou a sede fica no Rio de Janeiro? A associação ela tem várias ramificações em vários estados brasileiros, tem em São Paulo, no Rio de Janeiro, tem em Minas Gerais. Qualquer pessoa interessada pode entrar em contato com a associação de qualquer dos estados. Eu trabalho mais especificamente com a Associação de São Paulo e a do Rio de Janeiro, mas todas são parceiras, sempre há uma troca de informações, de ideias, inclusive são realizados rotineiramente diversos congressos em que são reunidas todas as associações para essa troca de ideias, troca de informações e no intento de uma colaboração entre todo, né, não só o Brasil, mas diversos países do mundo se unem para lutar pelo banimento do amianto. Uhum. Eu vou só repetir o nome, porque o nome é Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto. A abreviação é ABREA. Se você colocar isso na internet, eu coloquei aqui rapidinho, você já consegue achar o site da associação para ter todas as informações, inclusive ter acesso aí a esse tipo de informação de como buscar os seus direitos. Eu gostaria de agradecer à doutora Juliana Costa por sua participação aqui no nosso programa, doutora. Muito obrigada pela oportunidade. Bom dia. Bom dia, doutora Juliana Costa, advogada especialista em casos de amianto aqui no Brasil, e que nos deixou preocupadas, né? Essas notícias aí a respeito do talco. Imagino que outros produtos a gente pode ter com amianto na composição que a gente não sabe e vem usando há anos, nos contaminando, né, Adriana? Infelizmente, não é? Não só esse caso dessa substância, mas em outros produtos também, com certeza, a gente já tem relatos aí como
em maquiagens, não é? Em batons, em outros produtos, em alimentos, inclusive, industrializados. A gente sabe que tem muita coisa que faz mal e aí a gente, infelizmente, acaba sabendo só já depois Acaba de se muito tornando tempo. um depósito Vítima, de né? coisas Exatamente. ruins, né? 10 horas e 31 minutos.